paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos, que alegria estar novamente convosco para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. Nós que estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo, e hoje, na lição de número 9, que fala de uma vida vivendo o fervor espiritual. Sim, nós temos um texto áureo aqui de Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18, que diz: "E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo." A verdade prática diz que ser cheio do Espírito Santo pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também a uma vida no Espírito Santo. Nós vamos ver isso porque quando nós entramos dentro do contexto do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que é o cumprimento da palavra de Joel, capítulo de número 2, o texto vai dizer que foram todos cheios do Espírito Santo, simbolizando que naquele momento, ali na festa de Pentecostes, o povo estava recebendo o batismo com o Espírito Santo. Mas a ênfase de nossa aula hoje está relacionada ainda mais a uma vida plena, a uma vida cheia do Espírito Santo. Então nós precisamos saber diferenciar que quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o selo e o penhor da nossa salvação, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos junto também o fruto que nos ajuda a ter essa vida cristã, né? O fruto do Espírito, relatado em Gálatas, capítulo de número 5, ele é amor, ele é longanimidade, benignidade, bondade, temperança, domínio próprio, é paz, alegria, mansidão, o fruto do Espírito que nos ajuda a demonstrar o caráter cristão. É um pouco sobre isso que nós vamos falar, que é diferente também do batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder para poder fazer uma obra, evidenciando com sinais, evidenciando dentro da igreja, para a edificação da igreja, conforme nos disse uma lição para trás que estudamos, quando fala dos dons espirituais que Deus dá, mas também para manifestar aos gentios, manifestar àqueles que não servem a Cristo ainda, o poder do nosso Deus. E outra coisa é manifestar uma vida cheia do Espírito Santo em cada detalhe da nossa vida, em cada momento, em cada lugar. E isso é extremamente importante. E para tal, nós devemos viver no fervor espiritual. Por quê? Porque é uma grande e triste realidade a questão do esfriamento nos últimos tempos. Jesus até mesmo chegou a falar sobre isso no livro de Mateus, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o amor, ele é uma evidência, sim, uma evidência. O comentarista vai falar disso já lá no final da lição. O amor é a evidência, amar o próximo, amar a Deus, amar a obra do Senhor, amar a casa do Senhor, é uma evidência de que nós estamos vivendo no fervor espiritual. Vamos para a leitura bíblica em classe. Você tem aí um texto da Bíblia Sagrada que vai aparecer na sua tela, mas também aparece na revista, e como eu sempre te convido, tenha com você a Bíblia Sagrada, sim, um exemplar das Sagradas Escrituras, porque ela é a nossa regra de fé e prática. É bom você ter por perto para conferir como os bereanos aí o que nós estamos ensinando, e também para que Deus possa te dar novas revelações, textos, outros que possam agregar no seu estudo e também na ministração da sua aula. E se essa aula de alguma forma já começou te ajudando, você curte, compartilha depois para os irmãos aí dos seus grupos de WhatsApp, as suas áreas de relacionamento, também para aqueles que estudam contigo nas suas escolas bíblicas, para que outros possam ser edificados e possam agregar no conteúdo das vossas pesquisas. Leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 5, o versículo 15 até o 20 diz bem assim: "Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre
graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que lição maravilhosa, né? Nós então somos convocados por Paulo, né, diante de um contexto aqui que o próprio comentarista vai trazer, que nós vivemos uma vida de devoção, né, uma vida de devoção que tem uma palavra para ela lá no livro de Timóteo. Paulo fala bem assim: o exercício físico para pouco proveito ele tem, né, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a de que há de vir. Sim, hoje em dia nós não vivemos no contexto que Paulo vivia, que Jesus e os discípulos viviam. Eles tinham uma alimentação mais saudável, eles se deslocavam para lá e para cá através do uso da força física. Sim, não tinha uma vida sedentária como nós temos. Então, ainda que seja pouco, porque muito se valoriza, é claro, nos dias de hoje, sobre o hedonismo e o culto ao corpo, ainda que seja pouco, nós precisamos, como temos falado em algumas outras aulas, observar a questão da saúde, entendendo que nós estamos numa época sedentária e que nós precisamos sim nos esforçar, buscar fazer aí uma caminhada, buscar fazer aí um exercício aeróbico, mesmo que num ambiente que seja mais propício, né, para que você mantenha-se em santidade, sem se sujeitar às concupiscências da vida. Sim, mas nós precisamos cuidar de uma dieta mais bem balanceada, porque a fim de cuidar ter uma boa manutenção do templo do Espírito Santo. Tem pouco proveito, mas não é que não tenha nenhum. Temos que cuidar, né? Mas a piedade para tudo é proveitosa. Eu peguei a palavra piedade aqui embaixo, tá? Eusébia, né? Reverência, respeito, fidelidade a Deus, uma certa religiosidade que é saudável, né? Ela vem de Eusébio, que é ser piedoso e submisso. Nós vamos ver o nosso comentarista falando que nós temos que ter uma vida prudente, de humildade, de sabedoria, e lá na frente ele vai falar também de submissão, e tudo isso está relacionado a essa palavra que Paulo fala sobre a piedade. A piedade ainda tem um significado em sua etimologia que está relacionado a uma vontade de agradar a Deus em todos os detalhes da vida, que você viva com um fervor de modo tal que o Espírito Santo seja teu guia e que você viva uma vida piedosa, com vontade de agradar a Deus em cada detalhe, em cada momento, em cada lugar, diante de todas as pessoas, para que em tudo o nome dele seja glorificado em ti, por ti e através de ti. Isso é maravilhoso. E aí, Paulo já vai continuar falando aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso: olha, vede prudentemente como andai. Nós precisamos entender que antes nós andávamos nas trevas, mas agora nós andamos nas luzes. Antes nós andávamos no ódio, mas agora andamos no amor. Antes andávamos na mentira, mas agora nós andamos na verdade. Olha só, Paulo escrevendo aos Colossenses 2,6 ainda diz: como recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai. Nós temos que andar na doutrina de Cristo, na doutrina da graça, na doutrina do amor, andar em conformidade com a palavra, porque no outro tempo nós éramos trevas, mas agora nós somos luz e por isso andamos como filhos da luz, andando em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ainda Paulo escrevendo aos Efésios, é o mesmo capítulo da leitura bíblica, o versículo 2, o versículo 8, lá em Colossenses 4:5, ele fala: ande também com sabedoria. Olha, ande com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, aproveitando o tempo. Está em conformidade com o mesmo tempo, com o mesmo texto que nós lemos aqui da leitura bíblica em classe. A linguagem de Paulo falando sobre andar, né? O que era o andar, a forma de andar. Para os gregos e para os antigos, o andar está relacionado à sua forma de conduta, às suas escolhas e o caminho que você vai trilhar na sua vida. É por isso que Jesus fala: eu sou
o caminho, sim, o cristianismo, a palavra de Deus, andar em Cristo deve ser a nossa linha de condução, o caminho que nós devemos trilhar, sim, assim nós devemos andar em conformidade com a vontade de Deus, ou seja, todo o nosso proceder, todo o nosso falar, todo o nosso agir, as nossas motivações têm de estar relacionadas com a vontade de Deus, andando de forma e buscando a agradar a Deus em todas as coisas. E para isso nós precisamos do fervor espiritual. Quando nós esfriamos, nós temos uma tendência a agradar a nós mesmos, a agradar ao outro, a agradar ao sistema, seja religioso ou qualquer outro que nós venhamos estar inseridos no meio dessa vida. Não, nós devemos agradar primeiramente ao Senhor, e andar agradando a Deus exige-nos uma certa prudência. Olha, andai prudentemente, lá, versículo de número 15 de Efésios 5, andando prudentemente. O que é prudentemente? É exatamente em conformidade com a palavra, andando com diligência. A diligência é uma mensagem, ela é uma ciência extraordinária que nos exige esforço, dedicação, cuidado, atenção, e uma atenção que é voltada àquilo que nós acreditamos e àquilo que escolhemos fazer, para fazer bem feito, acuradamente, com detalhes, detalhadamente. Quem anda vivendo a Bíblia detalhadamente, ele é considerado alguém prudente, e o prudente, ele é considerado alguém que é sábio, e o sábio, ele é o oposto do nécio. E ali o nosso comentarista ele vai falar um pouco mais à frente sobre o nécio, No hebraico aparece algumas palavras que Salomão vai usar, lá atrás, Aqui tem o asofos e também o afron no Novo Testamento, que estão relacionados ao tolo, o sem juízo, pessoas que não têm juízo, que esquecem que um dia o juízo virá. Se você esquece que um dia você vai passar por um julgamento, e todos nós vamos passar pelo julgamento, ou você vai ser salvo em Cristo, sobe no arrebatamento, encontra com ele na bodas do Cordeiro e entra para o julgamento de Cristo, onde vai ser distribuídos os galardões por quem fez mais ou menos, ou, e assim, isso é um julgamento dos vencedores, ou você vai estar no trono branco. Todo mundo vai estar no trono branco. Quem venceu vai estar sentado com Cristo junto do Pai para julgar tanto aos anjos bem como aqueles que escolheram viver sem Cristo. E quem perdeu, quem viveu uma vida de pecado, quem não quis se dobrar à palavra, quem não quis entregar a sua vida para Jesus, vai ser julgado, A segunda morte, como diz o livro de Apocalipse. Então nós temos que entender todo esse contexto, o nécio, o tolo, aquele que é desajuizado, Nós aqui, o comentarista vai falar o que eu já tenho dito, devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, em nossas atitudes. Isso denota uma certa dependência do Senhor. Isso denota uma certa vontade de se entregar a Deus, E aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado, para que assim o nome dele em tudo seja glorificado. Olha lá, remindo. O que é remindo? Redimir, resgatar do poder do outro pelo pagamento de um preço, pagar o valor para libertar alguém do cativeiro. Aqui, eu já falei isso em aulas passadas, mas vale a pena reforçar. Primeiro, que o Senhor Jesus nos pagou um preço por nós para que nós viéssemos a sermos livres das garras do pecado, da morte, do mundo, do diabo. Mas também aqui existe o mito do Cronos. Eu falei sobre isso, acerca de um semideus, antes dos pais dos deuses, Cronos, ele rouba o reino de seu pai e recebe ali um oráculo de que também um filho seu iria roubar o seu reinado. Sabendo disso, ele começa a matar, engolindo os seus filhos, de modo que sua esposa avisa a Zeus e ele agora vai fugir e de fato mais à frente vai destronar o pai. Cronos era o deus do tempo, que engolia os seus filhos. De uma forma ou de outra, é claro que isso é apenas a mitologia, mas de uma forma ou de outra, o tempo está aí engolindo, ele não para, ele
não dá oportunidade de voltar atrás. Não, nós temos que aproveitar o tempo. Ao invés de deixar a vida nos levar e ele nos engolir, nós devemos sim fazer coisas que sejam úteis, coisas que façam sentido. E tudo aquilo que faz sentido, Salomão, depois de refletir sobre a vida no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, ele vai falar que o fim é temer ao Senhor. Sim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e andando no temor do Senhor você vai saber como proceder de uma forma sábia. E isso é muito interessante. Comprar para si mesmo, pagar um preço, é valorizar, esforçar-se, pagar um preço em oração, em jejum, em estudo da Bíblia. Aqui já cabe o comentário do nosso comentarista aqui, que vai dizer que a oração é a chave da vitória. É aquele jargão pentecostal, é uma verdade. E a oração, ela é um ato consciente de se comunicar. Orar vem de oralidade, de diálogo, de conversa com Deus. O nosso Deus, ele nos ouve e responde. Então nós temos que ter uma vida em oração, uma vida que nós vamos pagar um preço em oração. Pagar um preço. Por que pagar um preço, Diego? Porque de fato não é fácil, exige um esforço, exige uma renúncia, exige que você não venha sucumbir, abandonar, deixar diante da primeira adversidade. Não, é guerra, e nessa guerra o Senhor nos ajuda. Por quê? Porque Ele quer se manifestar a nós, Ele quer falar conosco, fazer uso sábio e sagrado de cada oportunidade para fazer o bem, de tal forma que o zelo e o bem que se faz são, de certo modo, rendimento em valores, em dinheiro, pelo qual nós fazemos o nosso próprio tempo. As pessoas lá na América, elas usam o termo time is money, e de fato é uma realidade, porque para eles tempo é dinheiro, eles ganham por hora, mas nós entendemos que temos uma riqueza muito maior do que valores financeiros, e nós devemos aproveitar o nosso tempo para que não venhamos a desperdiçar essa grande riqueza que o Senhor nos concedeu. E portanto nós devemos andar, caminhar, fazer o próprio caminho, regular a vida, reconduzir a si mesmo, como se comportar, como eu já falei, mais acima, de uma forma a agradar a Deus em cada detalhe, vivendo como? Vivendo em oração, vivendo como? Vivendo sabiamente, vivendo como? Vivendo remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, né? Esse tempo aqui nós falamos do aproveitar, do remir, mas o tempo aqui, Kairos, também está relacionado a um tempo oportuno, específico, conforme o significado de que as coisas hão de acontecer. Por que tudo isso, Diego? Porque os dias são maus. Nós precisamos entender que os dias são maus, que ainda que você esteja prosperando, que Deus esteja te abençoando, que você esteja conquistando, que você esteja desfrutando da graça, do favor do Senhor, do seu infindável amor, nós estamos aqui de passagem como peregrinos e forasteiros. E aqui os dias são maus, nós nos alegramos por estar na presença do Senhor e desfrutar de que Ele nos concede muito mais que merecemos e precisamos, mas a realidade é que os dias são maus, o mundo jaz no maligno, e aqui nós não estamos a passeio, nós estamos em guerra, e para isso é necessário nós nos mantermos trabalhando, o trabalho em inglês é job, nos mantermos em jejum, oração e Bíblia. O salmista fala que ele vai humilhar a sua alma com jejum e oração. Então o jejum, ele é para que você se diminua e que Deus cresça, para que você se esvazie e que Ele te encha, para que quando você, renunciando a si mesmo, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como nós vamos voltar a citar lá na frente, Ele possa assim ser valorizado em cada área da sua vida e a vontade dele venha prevalecer, venha a ser primazia. Sim, olha lá, nós temos que andar em conformidade com a palavra do Senhor e com a vontade do Senhor. Sempre orando. Jesus orava, olha, tendo despedido, foi ao monte orar. Marcos 6 relata isso. Jesus começa a vida ministerial dele lá em Lucas 3, e essa passagem se repete em outros registros do Evangelho, quando depois de ser batizado,
Tendo orado, o céu se abriu, ouviu-se uma voz: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. Olha, é somente através da oração que nós conseguiremos ouvir a voz de Deus. É somente através da oração que nós conseguiremos fazer o que é agradável a Deus. É somente através da oração que nós viveremos em fervor espiritual. Por isso, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Veja, nós temos que remir o tempo, que os dias são maus, e se os dias são maus, a tentação vem. A tentação no grego é peirasmos, colocar à prova para ser aprovado, levado às últimas circunstâncias para que venha falhar ou renunciar ao erro, ou seja, perseverar no propósito. Nós somos constantemente provados. O Senhor permite, Ele não tenta, porque Deus não tenta ninguém, mas Ele permite que nós venhamos a ser provados. Mas 1 Coríntios capítulo de número 10, a Bíblia diz que Deus não permite que ninguém seja tentado ou provado além daquilo que pode suportar. E antes, Ele sempre dá o escape, mas para que estejamos sensíveis e discernindo os momentos e o tempo, e assim sensíveis para observar e entender que ali já está o escape, nós temos que vigiar e orar para não entrar em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e essa é uma realidade. Olha lá, contou também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus falou de uma mulher que chega diante de um juiz iníquo que perturba ele, querendo a justiça, e aquele homem, não temendo nem a Deus nem aos homens, pratica a justiça pela importunação daquela mulher. Nós devemos insistir, pedir, dá-se-vos-á, bater e abre-se-vos-á. O problema é que a gente vai pedir a Deus e insistir, bater na porta, e a porta não abre, porque Tiago disse lá que muitas das vezes nós oramos buscando satisfazer os nossos próprios desejos, mas nós devemos entender a vontade do Senhor e buscar orar para que o propósito dele se cumpra em nós, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Muito melhor são os planos do Senhor para nós, né? Então, me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, disse o Senhor, o profeta Jeremias. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. A guerra é tanto, os dias são tão maus, nós devemos vigiar e orar, e para nos mantermos em fervor espiritual, nós devemos também orar para que Deus nos dê um bom sentimento para com aqueles que não procedem corretamente conosco. Nós devemos orar para que aqueles que não procedem corretamente conosco, sejam nos maltratando, nos caluniando, nos perseguindo, eles possam também ter um encontro com Cristo e vencer as suas dificuldades, os seus momentos de adversidade. Eu lembro do meu pastor atual, ele falou algo para mim em um momento muito específico da minha vida que me marcou. O pastor Gisiel, glórias a Deus pela vida dele, ele falou bem assim: Diego, aquela pessoa que te fez mal e que no teu coração te feriu, ela também um dia foi amada por Jesus e Jesus também morreu por ela. Não adianta a gente guardar rancor. A amargura, o rancor, a tristeza do coração, diz um ditado popular, que a vingança, a inveja, esse guardar esse sentimento ruim, é como você querer pegar uma brasa quente e jogar no outro. Você sempre se queima primeiro, e nós não podemos fazer isso. Devemos sempre orar por aqueles que nos caluniam, né? E aí nós vamos ver Jesus sempre orando. Orar quando, Diego? Orar na igreja. Orar quando, Diego? Daqui a pouco a minha igreja vai fazer 24 horas de oração direto, sempre com alguém no templo orando. É importante os cultos de oração. Às vezes na segunda, às vezes na terça, dependendo de onde você está, ainda continua acontecendo nas Assembleias de Deus, e glórias a Deus por isso. O povo precisa orar junto, mas se você tiver a oportunidade de orar no monte, vai orar. Por que não? Eu sei que está difícil, tem muita bagunça em alguns lugares, muitas coisas que não procedem do Senhor, mas sair da tua comodidade é importante. Jesus ia ao monte, em Cantares, Salomão fala: quão bela é a minha amada, como a pomba na subida dos montes. Nós devemos sair da nossa comodidade, mas também devemos entrar no quarto e fechar a nossa porta. Entre no quarto e feche a porta.
Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença. Eu estou sentindo, eu espero que Deus possa te conduzir à oração e que você também sinta a presença dele aí onde você está, que invade todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Viva no fervor, na presença, na coisa gostosa que é a glória de Deus. E isso nós só alcançamos através de um relacionamento, de um diálogo na oração. Orai sem cessar. Ora no templo, ora de joelho, ora em pé, ora lavando vasilha, ora fazendo comida, ora a mente ligada num relacionamento, pensando nas coisas que são do alto, sim, falando com o Criador do universo que te conhece no secreto e que no secreto há de se revelar a ti e falar contigo. Por essa razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, orar pelos seus irmãos e de pedir que sejais cheios de conhecimento, orar para que as pessoas tenham conhecimento da verdade do Senhor e do propósito de Deus para elas em toda sabedoria e inteligência espiritual, orar para que as portas do entendimento, sim, a luz que vem clarear aqueles que estão em trevas do entendimento. Nós devemos orar pelo progresso bíblico dos irmãos, sim, com certeza. Você deve orar pelos estudantes, aqueles alunos que estão assistindo sua aula, orar para que eles tenham fervor espiritual, orar pelos membros da sua igreja, pelos liderados dentro do seu departamento. Nós devemos orar uns pelos outros, para que eles alcancem conhecimento e sabedoria, inteligência espiritual. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Aí há um grande debate entre reformadores, entre pentecostais. Meu amigo, se eu puder te falar um negócio, que Deus te dê muitas línguas estranhas, mas que também te dê discernimento para interpretar, para que assim a igreja seja edificada. E se ele não te der, fala em língua sim, porque aí você vai ser edificado. Mas se você quiser ficar só lá do outro lado, vai perder a oportunidade. Mas que Deus também te dê línguas estrangeiras, porque aí vai ter habilidade para você pregar o evangelho para tantas outras nações. O que importa é você ser cheio do Espírito Santo, que você receba línguas estrangeiras, uma capacidade de aprender idiomas, mas que você também receba o batismo com o Espírito Santo, que se evidencia através das línguas estranhas, e você possa ter um relacionamento ainda mais íntimo. Uma guerra espiritual, ela é vencida e muitas das vezes é ali no particular com Deus, sem acesso do inimigo, que você vai falar com ele e ele vai entender e vai te responder, e glórias a Deus por isso. Paulo vai falar também para Timóteo que há algo muito importante que ele não pode deixar de valorizar. Além da oração, a palavra é job, é jejum, é oração e é Bíblia. Sim, olha lá, Timóteo, desde a tua meninice, tu sabe as Sagradas Escrituras, e elas podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Olha que maravilha! Ser sábio é uma questão que nos conduz à salvação. A palavra de Deus, ela é a manifestação do verbo que se fez carne, o nosso Senhor Jesus. Então, se nós queremos conhecer a Cristo, nós precisamos conhecer a sua palavra. Se nós queremos ter um bom relacionamento com Cristo, nós devemos falar com Ele na oração, mas devemos conhecer a vontade dEle por intermédio da sua palavra. E isso é maravilhoso e extremamente importante para aqueles que querem ter uma vida fervorosa, uma vida piedosa. Você não vai agradar a Deus se você não souber a vontade dEle. E a vontade dEle já está dita, não há uma outra revelação. Paulo chega a dizer que se quer um anjo viesse a trazer um novo evangelho, seja ele anátema, porque já está aqui. Essa é a maior de todas as revelações e ela é a que nós devemos seguir para termos um melhor relacionamento. Como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação em todo dia, disse o salmista no Salmo 119. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Os antigos, pela vivência, pelo tempo, pela experiência, pela oportunidade que tem de ter mais contato com o texto, deveriam saber mais. Mas aquele que se dedica, que mergulha e que pede desesperadamente, aquele que tem a fonte de todo conhecimento, ele alcança mananciais. É como disse Jó lá no capítulo de número 28, é aqueles que vão como os mineradores nos mais profundos lugares
mas não em busca do ouro, da prata ou das pedras preciosas, mas buscando a sabedoria, sim, buscando a sabedoria que vem do alto. Coisa engraçada, né? Você se humilha e desce na presença do Senhor e Ele faz descer lá de cima a sabedoria que é do alto, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos. Paulo ainda vai falar aos Romanos no capítulo de número 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É uma escolha racional que nós fazemos de servir a Deus, e para isso nós estamos constantemente nos entregando como um sacrifício. Bem, o que Paulo está pedindo por compaixão, sentindo a dor, a debilidade da alma daquele povo que estava em Roma, capital do Império Romano, aonde a filosofia e a ideologia, Paulo deixou bem registrado a sua carta aos Coríntios, onde todo mundo pode. Pode o quê? Pode tudo. Mas nem tudo nos convém. Sim, o lema de Roma era que tudo pode, estava tudo liberado. Não era muito diferente do que eles tentam fazer com as leis aí nos congressos, mundo afora, e as pessoas se escandalizam, esquecendo que no mundo jaz no maligno e tudo é cumprimento da palavra. Sim, nós devemos lutar pelos bons costumes, pela moral, mas entendendo que isso precisa sair de dentro para fora. De fora para dentro eu não posso esperar nada de ninguém, mas eu preciso viver de acordo com a vontade de Deus, entendendo que o sistema mundano só acaba quando a pedra, que não tem auxílios de mãos humanas, cair lá no pé. O pé era da estátua, a estátua que viu Nabucodonosor. Lembra lá no livro de Daniel, capítulo de número 2? A cabeça de ouro, ou seja, a mente pensante, continua sendo Babilônia. A estrutura rígida da dureza, da maldade, era a Pérsia, no peito, no tórax. A agilidade na bacia do bronze era a filosofia grega, que foi para lá e para cá. Alexandre o Grande difundiu toda a cultura, deixou o idioma grego, e mais os pés, que eram de barro e ferro, era o Império Romano. Esse sistema ainda acabou. O Império Romano, como nós conhecemos, ele acabou, mas a ideologia está aí ainda implícita. É a grande Babilônia, só vai cair quando o anjo gritar: caiu, caiu a grande Babilônia. Contra esse império é que Paulo está falando: olha, o meu culto ele é racional, eu estou fazendo com consciência, eu estou me oferecendo, negando tudo isso que está sendo me ofertado por essa cultura mundana e diabólica, né? Entendendo que para viver uma vida cheia do fervor, nós precisamos viver de renúncia. Jesus falou que aquele que quiser ir após ele, negue-se a si mesmo e o siga. Para viver cheio do Espírito Santo, né? O povo falava e falava em outras línguas. Olha lá, a palavra cheio eu já trouxe em outra aula, eu vou só repetir aqui, que é completo, preencher, ser completo, ser preenchido. O que é ser cheio do Espírito Santo, Diego? Vem de plero, tornar cheio, completar. Lá embaixo tem tornar pleno, nada faltar para completar a medida, preencher até a borda, fazer completo cada dia, fazer particular, tornar perfeito, levar até o fim, realizar, sim, efetuar, trazer a realização, realizar, relativo a deveres, aquilo que você faz, né, que Deus te capacita a realizar e a executar, a cumprir, a fazer a vontade de Deus. E a palavra que vem, a origem é pleroma. Pleroma está relacionado a um navio que, para ele estar cheio, ele precisava ter ali remadores, marinheiros e soldados. Podia ter ouro, podia ter prata, podia ter especiarias, mas tinha que ter o capitão, e o capitão é Jesus, mas precisava ter marinheiro, gente que entende das marés, dos altos e baixos, da estrutura da lua que mexe com as marés, gente que entende sobre velas, gente que entende sobre ser um remador. Lembra do ministro? O ministro, o Ruperetes, é aquele que vai para o fundo do barco e ouvindo a batida do martelo, que Jeremias falou que é símbolo da palavra, que esmiuça a peia, batendo na bigorna, fazendo um som ritmado, todo mundo remando. Ninguém vê o ministro, mas é quem faz o barco andar, remador. Se não tiver marinheiro que sabe lidar com todas as dificuldades da jornada e da embarcação, se não tiver remador que faz o barco andar, e se não tiver soldado que venha defender dos piratas, né, como eram as muitas guerras em alto mar, também defender quando estivesse atracando nos portos, é gente que é preparado para a batalha, como Paulo falou: sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Aí não estava cheio, mas nós podemos andar cheios, entendendo que somos como um bom soldado de Cristo, entendendo que nós estamos aqui remando para o barco andar, a obra do Senhor acontece, ainda que sejamos anônimos, sim, e entendendo também
também que é muita inconstância na vida nesta terra, mas que o Senhor nos dá equilíbrio em todas essas dificuldades, esses altos e baixos que a vida nos apresenta, como são as muitas marés que um marinheiro é obrigado a enfrentar. Sermos cheios do Espírito Santo, isso é muito importante. Mas quando Paulo fala aos romanos, ele está nos alertando que nós somos o templo do Espírito Santo e que nós não podemos então agir de qualquer forma. E é por isso que no texto da leitura bíblica que nós falamos de Efésios, capítulo de número 5, ele diz para não embriagar com vinho, em que há contenda. A palavra contenda, que está relacionado, conforme disse aqui o comentarista, diretamente à devassidão e à dissolução. Noutras traduções, leva à prostituição o vinho, Não embriaguei com vinho que leva à prostituição, mas enchei-vos do Espírito. E nós falamos aí agora o que é ser cheio do Espírito, Entender todo esse contexto, levar a cumprir a vontade de Deus, enfrentando grandes adversidades, Aí vem o texto de Provérbios, que ainda é citado: não olheis para o vinho quando se mostra vermelho. O vinho é bonito, o vermelho se destaca entre as cores, ele chama atenção, ele vibra na mente do ser humano, criando uma certa irritação hipnotizante. Ela atrai o vermelho, sim, por isso que o Senhor já permitiu de uma forma bem sábia que o sangue fosse vermelho, porque quando sangra mostra para alguém que está machucado, que precisa ser tratado, que precisa ser observado, O vinho ele atrai, assim também seria o sangue, o vermelho ele atrai, assim também é o vinho que atrai, é quando ele resplandece no copo e escoa suavemente, mas ele vai tirar a tua sobriedade, e nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que tenta nos seduzir a nos tirar da nossa sobriedade, tudo aquilo que tenta nos roubar da realidade. Eu lembro de Spurgeon falando que um dos maiores desafios dos pregadores, dos pastores, dos ministros, da igreja em si, era tentar manter acordada, desperta e sóbria uma igreja que está no mundo de fantasias, e hoje é muito difícil, porque muitas são as possibilidades. Existe uma vida virtual, existe uma vida empresarial, existe uma vida ministerial, e muitas das vezes não está condizendo com a vida real das pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado para não viver uma vida de fantasias, mas sermos sóbrios. Ou seja, aqui o vinho não é somente o álcool que tira a sobriedade e leva a pessoa para a prostituição, e isso era muito comum nos cultos do povo pagão, Então Paulo já está falando que para nós vivermos uma vida de fervor, nós devemos atentar e temer ao Senhor, nós devemos buscar observar a lei do Senhor, nós devemos estar sempre em oração e tomar cuidado com a sedução do meio, porque isso vai conduzir à prostituição, e essa prostituição, além de física, é também uma idolatria, porque vai fazer com que venha se adorar a outros deuses, De modo que nós devemos tomar muito cuidado, porque no final das contas é como se fosse uma cobra. Ela é muito bonita de se ver, mas ela continua sendo uma cobra, e ela continua tendo veneno, e no final ela há de picar, e assim não vai dar certo, É um prazer momentâneo que gera muitas desgraças, muitos problemas, muitas perdas. São coisas que não valem a pena. Nós devemos nos encher do Espírito Santo, e de nada, pode ser droga, pode ser bebida, pode ser até mesmo excesso de comida, cuidado, consumismo, pode ser até mesmo questões sexuais. A pornografia está destruindo a vida de muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas, inclusive alguns matrimônios, pessoas que não somente desfrutam da satisfação, do prazer, da alegria que Deus proporcionou em casal, mas eles usam uns aos outros e nunca se satisfazem, porque tiveram uma matriz passada ruim que não conseguiram se libertar. Mas ainda há poder no sangue de Jesus, e Jesus ainda continua transformando. Mais belo do que o vermelho do vinho que tira a sobriedade é o vermelho do sangue de Jesus que foi derramado na cruz e
e que nos comprou assim as nossas almas das garras do pecado. Isso é extraordinário. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Aqui efeminado não é quem é homossexual, não, é só quem tem um jeitinho, gente muito mole, nessa vida muito cômoda, muito fácil, onde as pessoas mais reclamam de tudo, não se esforçam e quando se frustram, a vida acabou. Não, cuidado com isso daqui. Mas também os sodomitas, se você botar no Google lá, faça essa pesquisa, práticas de Sodoma e Gomorra, você vai ver práticas homossexuais. Então aqui Paulo, não é Diego, é Paulo que está falando ao povo de Coríntios que tinha essas práticas de sexo conforme o povo de Sodoma. Lembra lá de Gênesis, capítulo 19, que os homens daquela cidade queriam abusar dos outros homens? E o que é a prática de Sodoma e Gomorra? Sexo anal e sexo oral. Desculpa ser tão explícito, mas dentro de quatro paredes não é tudo que pode não, tá? O leito seja imaculado, ou seja sem mácula. Cuidado se você é um servo do Senhor, para ter uma vida de fervor, tenha um casamento santo, com práticas sexuais que glorifiquem a Deus, não tendo práticas sodomitas. Tem gente que faz sodomismo dentro do casamento, isso não pode. Tem ladrão? Tem, tá roubando a senha da internet da pessoa que não te deu, tá lá roubando, tá fazendo gato na luz, tá roubando, nem os avarentos, gente que não pode dar assim, ó, Pai do Senhor. Tchau, com a mão fechada, não abre a mão para nada. O seu Deus é o seu dinheiro. Não demos como servir a dois deuses, ao Senhor e a Mamon, disse Jesus. Era Baal Mamon, o Deus o Senhor do dinheiro, terrível. Nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Irmã, mas eu tomo um negocinho aqui que é socialmente. Eu não me embriago, não, meu amado. Tudo aquilo que tira a tua sobriedade de uma forma ou de outra, seja pequena ou grande quantidade, só vai depender da oportunidade. Quem não sabe se controlar com pouco não vai conseguir se controlar com muito. Então por isso foge da aparência do mal, não entra por esse contexto não, que isso é mentira do diabo e que muitas religiões, muitas até mesmo denominações que se dizem cristãs evangélicas liberaram. Não entra por essa, porque vai te conduzir à prostituição física e na idolatria também. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos ali e veio a proferir as palavras que iriam de encontro àquele homem. Olha só, em Atos 4:8, Pedro, cheio do Espírito Santo, falou ao povo de Deus. Nós vamos ver lá em João 20 que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e eles foram cheios do Espírito Santo. Mas muito maior do que ser cheio do Espírito Santo, do que receber os dons para poder expulsar demônios, para poder curar, libertar. O próprio Senhor Jesus falou que importava mais ter o nome no livro da vida, e isso era muito importante, e isso era algo que os discípulos valorizavam e os apóstolos. Então é por isso que Paulo está falando também aos Romanos, capítulo de número 12, aquele povo, como eu já falei, que era um povo que vivia num contexto onde tudo era liberado. Ele vai falar: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. O não vos conformeis, não se amoldeis, não venha a estar parecido, a representar, a também reproduzir o sistema deste mundo, mas sejam transformados. A palavra transformados é maravilhosa, ela é metamorfose, e ela lembra aquilo que acontece exatamente com a borboleta. É apenas uma lagartinha, muitas das vezes desvalorizada, mas ela entra num processo de reclusão e depois ela vai passar por uma mutação, uma transformação, um progresso que vai fazer ela voar. Sim, o Senhor quer que nós venhamos pelo processo de mergulho, ainda que estejamos nos arrastando, venhamos a mergulhar, a entrar dentro de uma cápsula com Ele. Sim, isso é para entrar na intimidade, para nos conhecermos e para conhecer a Deus, e assim, mergulhando em Sua palavra, Ele nos abre as asas e nós venhamos a voar e voar mais alto. Para quê? Para vivenciar uma renovação. A renovação aqui é anacaino. Anacaino é fazer crescer, renovar, tornar novo. O fervor espiritual te
te faz crescer, o fervor espiritual te renova. Renovo, o que eu quero é renovo, tornar novo, uma nova força, um novo vigor dado a alguém. Que o Senhor te renove, que o Senhor te dê uma força nova, que o Senhor transborde em ti e te faça crescer, e que você venha experimentar num fervor do Senhor algo diferente a partir do dia que você estiver vendo essa aula, ser mudado para um novo tipo de vida, oposto ao estado corrupto anterior. O Senhor a cada dia nos faz sermos diferentes de quem éramos, diferentes do mundo. Lá vai o santarrão, meu amigo, você tem que ser santo mesmo, e mais santo, sabia? Mas não é mais santo que ninguém, não. É mais santo do que você mesmo, mais santo do que você era ontem. Porque quem é santo, santifique-se ainda. Quem é justo, justifique-se ainda e seja justificado. Mas quem é sujo, fazer o quê? Que se suje, meu amigo. Restauração e renovação completa, mudança para melhor. Que o fervor espiritual te conduza à palavra, e quebrantado na oração, buscando jejuar, diminuir, humilhar a sua alma, para que ele venha crescer em ti, você possa mudar para melhor, dia após dia, se parecer mais com ele, desfrutar daquilo que ele quer fazer em ti e através de ti. Sim, é por isso que Paulo acreditava no que Deus iria fazer através dele, porque ele passou por um processo que Ananias chegou a contestar, mas Deus falou e ele obedeceu, e indo lá onde Paulo estava, botou as mãos sobre ele, ele foi curado, voltou a enxergar, orando o servo de Deus, o profeta, sobre a vida daquele homem, ele foi cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, que você seja cheio do Espírito Santo e ande no fervor espiritual. Isso era também algo que era tão fundamental, que era uma prerrogativa para aqueles que queriam fazer a obra, ser cheio do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria. Veja que andam junto essas qualidades, esses bons atributos. O diácono iria entrar na casa das pessoas, tinha que ter sabedoria, tinha que ser cheio do Espírito Santo para poder expulsar um demônio, caso fosse necessário, e para trazer uma boa palavra e também boa reputação, para quê? Para não sair difamando as pessoas e para também as pessoas receberem ela em casa. Infelizmente, cá entre nós, tem gente que muitas pessoas nem querem em casa, pode ter até sobrenome de crente, mas não tem boa reputação. Que o Senhor nos ajude a andar no fervor, o fervor que nos traz boa reputação, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha, o sentimento de se esvaziar, quer crescer em Deus, esvazie-se, quer ser cheio de Deus, dá espaço para ele, senão ele vai colocar e não vai nem entrar. Esvazie-se de si mesmo, para que ele possa te encher. Jesus humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nós devemos estar dispostos a obedecer, nós devemos estar dispostos à morte, a mesma morte, a morte que era uma morte humilhante, a morte que era uma morte que envolvia sacrifício. Muitos são os nossos irmãos que estão morrendo no campo missionário, morrendo por amor àquele que primeiro nos amou. Que Deus te encha do fervor para orar pela obra missionária, para poder se predispor a investir na obra missionária, e também, se assim o Senhor quiser, a falar como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É só quem está cheio do Espírito Santo, é só quem está vivendo no fervor espiritual que fala como Paulo falou no livro de Atos, capítulo de número 20, aos mesmos anciãos da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado que Deus reservou para mim. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e em tudo sejam dadas ações de graça. Jesus, até para multiplicar o pão e peixinho, era pouquinha coisa que ele tinha, mas ele levou ao céu, e tendo dado graça, ele fez o milagre. Sim, nós precisamos aprender a dar graças em tudo, para que venhamos a desfrutar dos milagres de Deus, agradecendo pelo que ele já fez e agradecendo também por tudo que ele pode fazer, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E
isso é muito importante. Para quê? Para que nós venhamos a entender a necessidade que existe, uma necessidade de ser feito discípulo. Só vai fazer discípulo quem já é discípulo, só vai fazer discípulo e vai ter vontade de falar do amor de Deus quem está cheio do fervor de Deus. Só está cheio do fervor de Deus quem está falando, se relacionando, quem está orando a Deus, quem está ouvindo, quem está aprendendo, crescendo em fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É só quem está diminuindo para poder entender que não é o centro do mundo, para entender que existem outras pessoas que são necessitadas do amor que um dia o alcançou, e para tal eles vão se predispor a outros, fazendo discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu sei que está na moda, todo mundo está no YouTube, todo mundo está na internet. Eu tenho uma produtora há mais de 10 anos e só agora que eu me rendi à vontade do Senhor, assim quase que como na última oportunidade de estar aqui com vocês. Não estou ganhando nada para isso, não tenho nem muitos viewers, mas eu estou obedecendo e tentando assim, de uma forma ou de outra, ensinando-os a guardar aquilo que o Senhor, aquilo que Paulo, aquilo que Pedro, Tiago, João, aquilo que os discípulos e aquilo que foi falado, que está registrado na Bíblia Sagrada, que é o que nos ajuda a viver uma vida prática em fervor, dando bom testemunho. Quando Jesus falou que nós seríamos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra, ele está falando que nós iríamos sim evidenciar, testemunhar com evidências, com demonstrações de poder, sim, mas também com demonstrações do poder dele que transforma o nosso caráter e que nos ajuda, assim, aonde nós estivermos, demonstrarmos com um bom testemunho, testemunho de uma vida plena, de quem anda cheio do Espírito Santo, renovado dia após dia, porque há um só corpo, um só Espírito, e também foste chamada a uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Paulo está escrevendo aos Efésios no capítulo de número 4, nós estamos aqui por causa dele, vivemos para agradar a ele, é ele que nos sustenta, suas misericórdias que se renovam a cada manhã e são fato de nós não sermos consumidos, e é o que nos motiva a dar um bom testemunho para aqueles que estão de fora, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. Para quê? Para a obediência na aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Por isso, para você conseguir viver uma vida de fervor, você precisa acreditar na palavra de Deus, você precisa se sujeitar à palavra de Deus. E não somente se sujeitar à palavra de Deus, mas se sujeitar às autoridades que Deus instituiu. Isso também demonstra um bom testemunho, né? Através de uma vida de vigilância, através de uma vida que dá graças em tudo e através de uma vida de sujeição, sujeitando a pai e mãe, se sujeitando ao pastor. Ah, irmão, mas ali aquele lá é o diácono, é o cooperador só. Eu sei que não tem ninguém que é melhor do que ninguém, mas dentro da instituição e da igreja do Senhor, que é feita por seres humanos, o Senhor permitiu que houvesse hierarquias para uma melhor organização. Então, se ele é um cooperador, um diácono, um presbítero, um evangelista, ele precisa ser respeitado, ele é alguém que representa o pastor, que representa o Senhor diante da igreja. Então precisamos respeitar as autoridades, é o seu chefe, é o seu patrão, foi você que escolheu aceitar aquele emprego, obedece a ele. São as autoridades, os governadores, os prefeitos, o presidente, nós devemos nos sujeitar as autoridades, sejam boas ou más, sim, nós devemos orar por elas para que tenhamos paz e buscar assim, dar uma vida de testemunho para que também as autoridades se espelhem em nós. Lembra lá de Paulo preso, falando para o rei, rei, quisera tu foste como eu, mas sem essas cadeias. Ou seja, o que Paulo está falando? Você pode até ser uma autoridade, mas eu sou um servo de Deus e não interessa o que você tem ou quem você é, eu te respeito, mas melhor é que você fosse como eu sou,
um servo de Deus que anda no fervor do Espírito, obedecendo a Deus em tudo e também se sujeitando a toda a vontade do Senhor. Sujeitai-vos uns aos outros. Também os jovens, semelhantemente, sujeitai-vos aos anciãos. Os anciãos, sim, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Que o Senhor nos ajude, não somente no dia de hoje, mas amanhã e em todos os dias, enquanto estivermos na peregrinação dessa vida, a fazer a vontade dele e a andar em espírito, andando no fervor do Senhor, no fervor do Espírito. O significado de encher-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude, disse a conclusão. Sim, isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde o culto até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio deste testemunho é possível observar que somos cheios, que você seja cheio aí na sua casa. Cheio na igreja tem que ser, às vezes é até fácil, mas tem que ser cheio em casa, com sua esposa, com seu esposo, tem que ser cheio com seus filhos, tem que ser cheio do Espírito Santo no seu trabalho, na sua rua, no meio da sua parentela, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e em tudo as pessoas possam ver Deus na sua vida. Deus em Cristo te abençoe. Curta e compartilhe essa aula para que tantos outros possam também ser edificados. Se assim nos permitir o Senhor, nós nos vemos na semana que vem. Tenha um bom final de semana.